Oi gente, eu sou a Priscila Daniele, bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou trazer um tema novo que são minhas séries, documentários, tudo que eu costumo assistir. Eu gosto muito de assistir coisas e gosto muito de compartilhar e comentar e falar o que eu achei de cada coisa que eu assisti. Então eu separei aqui porque eu costumo o que eu gosto, assim, meus gostos pra assistir de coisas em geral, eles se baseiam em terror. Eu gosto bastante de coisa de terror, sendo que ultimamente eu não tenho assistido muita coisa de terror. Depende muito do meu humor no momento. Como eu tô num momento mais, não sei, jururu, digamos assim, eu não consigo assistir tanta coisa de terror. E eu gosto muito de doramas, que são que nem novela. Ai, começou a chover, vai ficar com barulho de chuva. Então, que são como se fossem novelas, mas novelas asiáticas. Mas eu costumo assistir só as coreanas, não sei porquê. Não assisti nenhuma japonesa. Se bem que eu vi que a Netflix vai lançar uma do Kimi ni Todoke, que é um anime que eu já assisti, eu tenho a coleção de mangás, eu amo. Talvez eu assista. Chinês eu nunca assisti porque eu não consigo com o idioma deles, assim, me dá uma agonia assistir, não sei porquê. Falam que os tailandeses também são muito bons, mas por fim eu costumo assistir só os coreanos mesmo. Eu peguei mais costume, já me acostumei com o idioma, algumas coisas eu consigo entender até quando fala, sabe? Não que eu sei falar coreano. E eu costumo assistir animes também, porque eu gosto bastante de animes. Eu tenho a assinatura da Crunchyroll, que é um aplicativo pra animes, então eu costumo assistir bastante animes. Animes em geral, ou eu assisto realmente de terror, ou os bem românticozinhos. É vento, é moto, é tudo. Ou assisto os que são bem românticos, ou geralmente o que eu mais gosto são o estilo Slice of Life, que chama. Geralmente mostrando o dia a dia de menininhas. Os exemplos assim que eu gosto de dar desses tipos de animes que eu gosto muito é o Ki-On, não sei se alguém já assistiu, que é a vida escolar de um grupo de amigas que tem uma banda, que eu amo, tem até os mangás também. E o Yuru Camp, que é um dos mais recentes que saiu, que é uma vida também de um grupo de amigas na época escolar, só que elas gostam de acampar, e acampar geralmente na época que tá inverno no Japão, que é diferente, né? Geralmente o pessoal acampa quando tá mais calor, elas gostam de acampar no inverno. É muito fofo. Aí só mostra isso, só mostra elas preparando o lamen, comendo, comprando itens pra fazer um acampamento. É muito fofo. Aí eu gosto de assistir coisa assim. E gosto muito de documentários. Geralmente eu gosto de documentários de contando a vida de algum artista ou um astro do rock, geralmente. Gosto de casos criminais, casos de serial killer, suspense, coisas de anormal, extraterrestre. Gosto muito de coisas sobre planetas. Assisto muito sobre histórias. Tem um que eu vou mencionar aqui da Netflix que eu assisti que é muito bom. É só pra vocês entenderem quais são os meus gostos. Assisto também filmes, eu tô assistindo pouco, mas geralmente eu gosto de assistir de terror, de suspense. E não curto romance. É muito estranho o meu gosto. Tipo, pra cada coisa assim eu vou pra um lugar diferente. E gosto muito de ficção científica também. E ação. Bom, então eu vou separar os vídeos porque eu acho que fica muito misturado os temas. Mesmo que eu fale na ordem dos que eu tô assistindo, não sei, vou fazer uma experiência pra ver como que fica. Então eu peguei a lista dos últimos que eu assisti, que eu acho que eu fiz uma lista desde novembro do ano passado. E eu vou começar pelos documentários, que eu acho que aí eu consigo falar sempre de um tema que é mais parecido com o outro. Faz mais sentido na hora de eu falar. Eu acho que ficaria legal. Então eu vou começar, eu vou colocando, mostrando a sinopse, coloco aqui o título e tudo mais. Eu fiz uma lista. Bom, o que eu mais assisto, o aplicativo que eu mais uso geralmente, eu uso mais 3 aplicativos pra assistir, que é a Crunchyroll pra anime, o Rakuten Viki, pra quem não conhece, que é de doramas. Eu assino ele e dá pra assistir acho que de graça também, se assiste alguns doramas, mas aí eles têm muitos que são bloqueados. Então eu assino um pacote que eu consigo assistir vários, porque eu assisto realmente muito dorama, eu gosto muito de dorama. Netflix também, é o que eu costumo mais assistir, porque a Netflix também, ela investe bastante em dorama, eu gosto bastante disso, então eu fico sempre nesses 3. Então na Netflix, que foi o que eu mais assisti, eu assisti um documentário, deixa eu ver quantas temporadas ele tem. Bom, vou começar aqui, eu peguei
a lista do que eu assisti na Netflix, que é muita coisa, eu vou me perder. Então, ó, eu tive uma época que eu fiquei super assistindo Naruto aqui, eu vou pular isso, eu vou começar a partir daí, porque eu acho que é final de outubro. E vou abrir aqui pra eu ver. Bom, eu assisti essa série aqui, que ela chama Terra de Ilusões, Internet, Morte e Mentiras. Aqui são 6 episódios que tem ao todo, tem várias histórias. Ele envolve mais histórias, assim, de pessoas que tiveram problemas na internet, tipo, fazendo brincadeiras, fazendo trotes. Começa mesmo com um episódio de um pessoal que joga um jogo online e costumava passar trotes e mandar SWAT pra casa de pessoas normais, e no final deu em tragédia, então virou um caso de polícia. Uma moça que se envolveu com um grupo nazista, nominado nazista, e também teve problemas. É uma série interessante, assim, um documentário interessante, eu gostei. Não me chamou, assim, muito a atenção, assim, nenhum ponto, assim, principal. Achei interessante de ver, realmente, tipo, como a gente tem que ter cuidado com grupos que a gente entra, participa, né? Com pessoas na internet mesmo que querem, não sei, o mal, que nem tem episódios aqui de predadores sexuais, né? Então é interessante ver esse tipo de documentário. O outro que eu vi, logo em seguida, ele chama Prescrição Fatal. Esse daqui, ele particularmente me chamou bastante atenção. Eles são 4 episódios. É um pai, ele perde um filho. Faz tempo que eu assisti, eu tô tentando recordar. Às vezes eu fico meia bugada de tudo que eu assisto. Ele perdeu esse filho e foi, assim, uma tragédia muito feia. Ele foi assassinado. E aí ele ficou inconsolado e tentou correr atrás do que realmente aconteceu com o filho dele. Porque o filho dele aparentemente não demonstrava ter problemas, assim, sabe? Tá envolvido com gangues, alguma coisa do tipo, porque é lá nos Estados Unidos. E aí ele descobriu que o filho dele fazia uso de um remédio. Eu acho que é um opioide, eu não lembro direito qual que é o remédio que é baseado nesse documentário. Só que ele começa a entrar fundo nessa história e ele descobre que tem uma organização. É uma medicação que você precisa, pelo que eu entendi, de prescrição médica para conseguir. Só que lá eles têm muitos médicos que abrem consultórios clandestinos, e essa médica em particular, que ele conseguiu investigar e levar para a polícia, ela trabalhava o dia inteiro, ela só ia para esse consultório para prescrever a mesma medicação, que várias pessoas estavam super viciadas e estava fazendo mal para muita gente. E o pessoal fazia filas para conseguir a medicação com essa médica. E aí ele filmou, ele conseguiu todas as evidências, levou pra polícia. No final ele descobriu que a própria médica também estava viciada na medicação. Ele mostrou realmente o problema nas farmácias americanas, né, com o abuso de remédios. E eu achei muito interessante esse documentário, ele vale muito a pena assistir. Esse eu recomendo bastante. A gente vai ficar com barulhinho de chuva aqui. Aí depois eu assisti esse que chama Perícia Viciada. Eles são 4 episódios, eles contam 2 casos de 2 moças que trabalham para perícia. Quando acontece algum caso que alguém vai preso por porte de droga, essas coisas, eles sempre mandam evidências para análise. E aí eles tiveram problemas em 2 laboratórios com 2 pessoas. Uma que eles mencionam um pouco, eles não contam tão a fundo. Assim, não é que não conta tão a fundo, eles não prolongam muito eles não focam muito, é focado mais na outra pessoa. Mas essa primeira, ela, na hora de fazer as análises, como ela queria demonstrar produtividade, ela realmente não fazia as análises, ela colocava qualquer coisa e mandava pra justiça, porque aí tem todo o processo de judicial pra ver se a pessoa vai ser incriminada ou não. Então ele colocava qualquer coisa no laudo lá da perícia. Várias pessoas foram condenadas e não sabe se realmente era pra ser condenado ou não. Então perderam-se aí anos, com várias pessoas que ficaram sem saber o que fazer, então entraram na justiça pra tentar recorrer, anular a sentença, né, que elas foram presas. E a outra moça, ela começou a trabalhar no laboratório analisando, só que ela experimentou um dia, resolveu experimentar, acho que metanfetamina, ela começou, e aí ela realmente se tornou uma viciada em drogas, e aí ela perdeu o controle. Então ao longo dos anos, acho que quase 10 anos, assim, ninguém percebeu, ela ia todo dia usando drogas dentro desse laboratório, e aí a análise dela ficou meio que comprometida. Então todos esses anos, todas as pessoas que foram condenadas com o nome dela na perícia tiveram que ser tudo reavaliado para ver se as pessoas iam realmente ficar presas ou não. Então é um caso muito difícil.
Mas eu achei muito interessante. E aí conta também como que foi o processo das pessoas que foram prejudicadas nesses anos e essas moças mesmo, como que foram feito o julgamento delas, porque elas tiveram que prestar contas, né, pra justiça pelo que elas fizeram. Eu achei bem interessante também. Aí eu assisti logo em seguida uma série chamada Por que Matei Minha Família. São 4 episódios. Essa daqui eu fiquei bem chocada de assistir, porque é uma criança que foi condenada por matar a família inteira com tiros e chegou com a arma dentro de casa e matou todo mundo. E não se sabe o porquê, a criança não falou nada, ela chegou a ser condenada e aí conta a história por cima, assim, do menino, né? E não vou contar, senão vou contar o final, né? Eu fiquei chocada, realmente, porque você assistindo, você também não consegue tentar entender o que aconteceu. Você vê os depoimentos do próprio advogado da criança. É uma coisa assim louca. Não sei o que se passa na cabeça dessa criança. Queria muito que um dia ele revelasse o porquê, porque ficou muito assim, fiquei bem chocada mesmo, porque não sei se foi ele tentando proteger realmente alguém por abuso, não sei. É muito confuso mesmo o que aconteceu. E eu achei muito interessante. Ela se passa, acho que no Oriente Médio, se eu não me engano, esse caso. E ele é muito interessante. Eu gosto também de ver como que é a polícia em vários lugares do mundo, como que eles trabalham na hora de pegar casos, na hora de ver como que é o sistema judicial. Eu acho muito interessante. E eu gostei bastante de assistir esse documentário. Aí vem uma série que são várias temporadas. Eu assisti a terceira, que foi a que saiu. Chama Mistério Sem Solução. Eu amo essa série, ela é muito boa. Cada episódio é um episódio diferente, tipo, de uma história diferente. Tem vários casos, desde casos de desaparecimento de pessoas que até hoje não tem solução, até casos de avistamento de OVNIs ou casos em que várias pessoas numa mesma cidade tiveram a mesma experiência sobrenatural com extraterrestre, umas coisas assim que você fica impactado. Eu fico assim, tipo, abismada. E eu acho que talvez saiam mais temporadas, porque pelo que eu entendi, essa série ela já é uma série antiga que eles resgataram. Já existia antes e fazia muito sucesso lá, o Mistério Sem Solução. E aí eles trouxeram de volta com episódios recentes, né? E no final eles até colocam um site para quem tiver alguma informação sobre algum dos casos que foi mencionado, para ligar ou entrar em contato nesse site, no e-mail, sei lá, dependendo de como que é o episódio. Às vezes realmente tem outro tipo de contato, para você falar se você sabe alguma coisa do caso. É muito legal. Gente, depois tem um super polêmico que eu assisti, que chama A Garota Desaparecida do Vaticano. São 4 episódios. Gente, o que parece que é um caso que vai se desenrolar por causa de máfia ou até ou um sequestro mesmo de pessoa pra fazer aquele negócio que eles fazem com seres humanos de mandar pra outro lugar, vender, esqueci a palavra. Parecia que ia ser um caso assim, de uma menina adolescente, acho que com 15 anos, que desaparece. Ela mora dentro do Vaticano mesmo, ela sai pra fazer uma coisa à tarde e some, ninguém mais vê a menina na vida. Vai desenrolando o caso e o caso vai desenrolando, quanto mais mexe, mais fica pior o negócio. Envolve o Vaticano em si, envolve toda a parte da Igreja Católica, envolve Papa. O negócio fica assim muito desesperador. Muito desesperador. E até hoje não tem solução. Eu acho que vale muito a pena assistir, porque é um negócio assim absurdo. Porque você vê que envolve poder. A pessoa não consegue lutar com quem tem poder nesse mundo. Então, tipo, parece que realmente esse é um caso que a gente nunca vai saber o que aconteceu. Só realmente quem foi envolvido vai saber e vai morrer com isso. Aí eu tava numa vibe muito de documentário mesmo. Eu assisti O Crime de Alcácer.
esse daqui, ele é muito triste. Ele é um documentário com 5 episódios que aconteceu na Espanha. São 3 amigas e na época, já faz bastante tempo, acho que foi no começo dos anos 90, elas saíram pra ir pra um bar, uma boate, pra curtir, e elas foram sequestradas, elas desapareceram, na verdade, e os pais se juntaram pra tentar ficar em cima da mídia, pra tentar descobrir o que aconteceu, em cima da polícia, e aí com a voz do povo ajudando eles também, eles foram descobrindo o que aconteceu, conseguiram achar os restos dela, né, infelizmente, elas morreram, e aí foi desenrolando a história e conseguindo achar os fatos. É interessante porque uma família das meninas, né, um pai, ele é o que mais se destaca na história, porque ele começa atrás da mídia. Até hoje ficou uma coisa meio estranha do pai da menina em relação às coisas que ele falou. O caso em si ficou meio que desacordado entre ele e os outros pais das outras meninas, então é bem interessante. Eu gostei muito de assistir ele. Aí eu assisti o documentário que se chama Meu Encontro com o Mal. Eu acho que ele é mexicano, ó. Mexicano, tá escrito aqui. São 4 episódios. Mas não é cada episódio uma história. São, acho que 4 histórias diferentes, mas que são contadas todas juntas e ao desenrolar desses 4 episódios. Eu acho interessante porque você consegue ver, geralmente eu já tinha percebido isso até pelos filmes, os mexicanos, eles têm muitas crenças em possessões demoníacas, é uma coisa assim muito cultural deles, que eu percebi já. E nessa série você consegue ver, porque eu nem sabia que era mexicano, eu achei que ia ser tipo casos de possessão, né, de gente falando sobre possessão demoníaca, mas ao redor do mundo, e não, é só no México. E um caso em si, eu fiquei tipo muito chocada, porque a menina realmente abraçou ali o demônio e se tornou amigo dela, sei lá, estranho, mas eu achei não, assim, não foi um documentário que, nossa, que legal, assim, mas assisti, mas não é uma coisa assim que eu assistiria de novo, sabe? E eu assisti também o Sally, Fisiculturismo e Assassinato. São 3 episódios. Esse daí apareceu bastante em vários lugares que eu vi, falando sobre o documentário. Ele é muito interessante, ele é sobre uma fisiculturista, a Sally, que nos anos 90 tinha um marido que também era fisiculturista, eles participavam de campeonatos, e ela acabou matando ele com um tiro, e ela foi presa e condenada, só que aí eles tentam contar a história, ela ainda está presa, aí ela conta o lado dela, e você tem várias visões, de tanto dos filhos dela na época, quanto das pessoas que eram amigos próximos, tentando ver o que realmente aconteceu, porque ela alega que foi legítima defesa. Então é interessante assistir, e não é o primeiro documentário que eu vejo sobre casos de mulheres que são presas nos Estados Unidos por conta de legítima defesa, e a condenação geralmente ela é muito rígida lá, e às vezes você fica até com o pé atrás de tipo, nossa, realmente parece que essa mulher tava num relacionamento muito abusivo, e parece que a justiça americana não dá assim muita, não sei, tipo, como teve morte, ela é bem focada, tipo assim, você matou, ponto final. Não interessa muito o que você fez, o que você viveu, entendeu? Então eu acho bem interessante de assistir. Aí vem a série que eu queria falar, que eu mencionei no começo do vídeo, que é maravilhosa. Essa daqui eu recomendo, assim, pra todo mundo assistir. Esse documentário é perfeito, chama Revelações Pré-Históricas. São 8 episódios. É um jornalista, ele se chama Graham Hancock. É muito criticado pelos arqueólogos. Eu não conhecia a história dele, nunca tinha ouvido falar dele, mas pelo que eu entendi, ele tá há anos envolvido na mídia, assim, conhecido há muitos anos, que ele tem um ponto base de tipo, a gente tem que depois da era glacial, que a gente fala que é aquele período que a Terra ficou em temperaturas baixíssimas, quando a gente saiu desse período, que são, se eu não me engano, 11 mil anos atrás, aí que começou a ter vestígios de civilizações no nosso planeta, como os egípcios, com construções. Antes disso, eram mais como se fosse... Era mais como se fosse, tipo, uma tribo de humanos que
que só tentavam se sobreviver para caçar, para se alimentar e tentar se proteger de outros animais. Mas aí, do nada, a gente tem que surgiu civilizações com construções, com dominações de agricultura, de tecnologia. E aí ele vai mostrando evidências no mundo inteiro. Cada episódio ele tá numa parte do planeta. E ele mostra que se o pessoal for lá e pesquisar, e realmente tem gente que pesquisa, mas não é tão divulgado, parece até que tá meio que o pessoal, assim, tentando não esconder, mas, tipo, não divulga pro pessoal não saber, sabe? Ficar mais abafado. Ele vai nesses lugares, conversa com pessoas que estão trabalhando em escavações, essas coisas, e ele mostra que existem evidências de que tem, sim, resquícios de tecnologia, de civilizações muito antes da era glacial. Então, é muito, 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 muito legal. Eu amei, eu fiquei apaixonada nesse documentário, eu assisti ele super rápido. Eu devorei, porque, assim, é um tema que me chama muita atenção e eu gostei muito. Aí eu assisti o documentário do Enfermeiro da Noite. Eu tô até assistindo recentemente o filme, tá difícil de eu assistir, gente. O filme, ele é bem parado, eu não tô gostando, não. Eu já tô há 3 dias tentando assistir o filme, eu acho que eu nem vi meia hora do filme. Mas eu assisti primeiro o documentário. O documentário também, ele não me chamou muito a atenção. É Em Busca do Enfermeiro da Noite. Isso é um episódio só, de 1h35. Ele é um caso de um enfermeiro que matou bastante pessoas. Ele ia fingir que estava cuidando e junto com os cuidados, as medicações que ele devia levar para esses pacientes que estavam internados, ele colocava uma substância que essa substância acabava levando a pessoa a óbito. Então depois, assim, mostra todo um processo de que o próprio hospital não queria divulgar com medo de ir a público, porque todo mundo ia cair em cima deles de tipo, como se passaram tantos anos e vocês nunca perceberam isso? Como vocês não têm controle sobre a quantidade de medicação que sai, sobre os funcionários que vocês têm? Então envolve muitas coisas de tipo, tanto o hospital querendo não se envolver para não sujar o lado dele, e a polícia tentando entender o que aconteceu, porque acabou sendo uma denúncia, e aí uma própria colega de trabalho dele que também conta a história, falando que realmente, ou você conhecendo a pessoa, você não daria pra notar, mas ela foi reparando, assim, ao longo dos anos que tava muito estranho as mortes que estavam acontecendo no hospital, e ele acabou sendo preso. Então, assim, eu acho que vale mais a pena assistir o documentário do que o filme. Porque o documentário ainda consegui assistir, mas o filme realmente eu não tô conseguindo. Tá bem difícil. Aí eu assisti esse documentário que chama Jeffrey Epstein, Poder e Perversão. São 4 episódios. Ele é um documentário muito forte. Esses documentários geralmente, assim, tem que ter um cuidado com gatilhos, porque são assuntos muito fortes. Ele é um cara com bastante poder, milionário, com bastante poder nos Estados Unidos, com relações até políticas, e ele abusava sexualmente de jovens na Flórida. Ele se aproveitava de pessoas que viviam com baixa renda, oferecendo dinheiro para massagens, e no fim a massagem não era o que a pessoa esperava, né? No caso, os adolescentes, que eram em torno de 14, 15 anos. Ele oferecia depois condições de vida, né, futura, com faculdade, emprego e tudo mais. Muitas eram abusos, assim, muito tristes, e foi muito difícil para elas conseguirem levar isso a público, tanto porque ele tinha muito dinheiro e muito poder, e é difícil, né, pra vítima. Você por isso que eu falo, quem for assistir tem que tomar cuidado, porque é muito sensível o conteúdo, e você vê como tem muita podridão no mundo, né? Como tem gente que tem dinheiro e acha que só porque tem dinheiro domina o mundo e pode fazer o que quiser. É muito triste. E eu gostei de assistir esse documentário, eu achei ele interessante. Eu nunca tinha assistido muito nesse tipo de tema. Eu achei legal. Depois eu assisti até um recentemente, que eu acho que eu vou falar em outro vídeo, que não vai caber nesse, que é daquele ator, que é bem recente, da família Hammer. Também é parecido, também envolve poder. Então é muito complicado. E eu acho que eu vou falar só mais um, senão vai ficar muito grande o vídeo.
Eu parei já, ó, eu falei quase 2 meses do que eu assisti. O que eu assisti foi o último que eu vou falar nesse vídeo que eu assisti, chama Wild Wild Country. Ele é um documentário com 6 episódios. Ele conta a história de uma... Não sei se chama seita, culto, o que que é, mas como se fosse um guru que veio da Índia para os Estados Unidos. Ele foi fugido da Índia com uma moça que era como se fosse o braço direito dele. E aí eles se alocaram numa região dos Estados Unidos que era uma cidadezinha pacata, pequena, e eles meio que incomodaram todos esses moradores da cidade, porque tinha toda aquela coisa meio hippie da época e tudo mais. Eles começaram a chocar todo mundo com aquela coisa de espírito livre e tudo mais. Até aí tudo bem, só que começaram realmente a acontecer coisas estranhas. Aí eles começaram a tentar entrar na política, dominar a cidade, fazer a cidade virar deles. Virou um caos, assim, virou a luta de todos os cidadãos daquela cidade contra todos os participantes desse culto. E esse culto ele foi crescendo assim exponencialmente de uma maneira assustadora, e foi vindo gente de tudo quanto era parte do mundo pra morar lá com eles. E eles tinham de tudo ali onde eles se alocaram. Eles criavam a própria, tipo, tinham toda a parte de agricultura, da comida deles, eles tinham armamento, eles tinham tudo. Aí envolveu justiça, porque tiveram que... Foi um caso, assim, muito... Você vê, você parece estar assistindo um filme, você nem parece que realmente aconteceu isso na vida, né? Eu assisti esse documentário sem querer, porque eu achei que era aquele documentário, não sei se vocês já ouviram falar daquele caso que também era um culto, e o cara foi falando pra todo mundo, e no final, mais de 900 pessoas se suicidaram, que tomou todo mundo o negócio lá e morreu. Eu achei que era esse caso, e no final não era. Aí eu me confundi, mas eu achei também super interessante. No meio da história aí, no desenrolar, essas duas pessoas, que é o guru e esse braço direito dele, acabam meio que tendo intrigas um contra o outro. Então eles se separam, aí vira... Ela foge, e aí ela começa a falar mal dele, ele começa a falar mal dela, e todo mundo da cidade crendo que eles vão tudo embora pra voltar a cidade a ser como era antes. Virou um caos a vida ali de todo mundo. Então esse é interessante de assistir, se eu gostei. Ó, e por fim, vou falar aqui mais um pra tentar fechar, pra não ficar muito grande o vídeo. Chama Cena do Crime, O Campo da Morte do Texas. São 3 episódios. Eu achei ele bem interessante porque são vários casos de pessoas que desapareceram. Algumas foram encontradas os restos mortais e ninguém entende. Muitos não tem fechamento, o caso não sabe quem foi o assassino, não tem explicação. Eles até começaram a achar que tinha um assassino em série à solta, mas essa foi ao longo dos anos, isso desde a década de 70, se eu não me engano, e tem casos até mais recentes. Aí eles analisam tudo, começam até a falar se poderia ser mais de um serial killer, e conta as histórias. Eu achei bem interessante porque você vê como realmente é difícil às vezes. Na época, então, era mais difícil ainda porque não tinha toda a tecnologia que a polícia americana, por exemplo, tem hoje em dia para conseguir identificar um caso quando eles pegam as evidências, né? É interessante você ver como se mal organizado, se a polícia não querendo dar muita atenção ao caso, tipo, desapareceu a menina, eles naquela época tinha muito disso, de tipo, desapareceu, deve ter fugido, deve ter tentado a vida em outro lugar. Depois de anos, você tentar analisar um caso, é bem difícil você conseguir realmente entender o que aconteceu na época. Então, é triste demais. Eu achei bem pesado. Mostra aos familiares falando, eles tentando analisar e dar o que eles acham de suposições do que pode ter acontecido, né? Eu achei bem interessante também. Vale a pena assistir. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui também se vocês já assistiram, se vocês gostam de assistir documentários. Algum tipo de documentário também a ver com os que eu assisto, se vocês conhecem outras plataformas que tenham documentários legais também. E eu vou trazer mais vídeos, eu vou falar, acho que no próximo vídeo eu vou falar mais sobre doramas, animes. Comenta aqui pra mim, me dê sugestões também pra eu assistir. Eu gosto bastante quando vocês me dão sugestões. Muita gente me mandou no Instagram sugestões pra eu assistir. Eu vou até mencionar no próximo vídeo também um que eu assisti no YouTube, um documentário muito legal. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau e até lá!